Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O dia de hoje nos reserva o exame do capítulo de número 27 e que tem por título Mediunidade Transviada. Para um bom entendedor, é o exercício da faculdade mediúnica fora daqueles domínios que a doutrina espírita entende adequados para que ele se desenvolva. Antes de nós analisarmos aquilo que Hilário, André Luiz e Aulus encontrarão quando visitam um determinado ambiente, numa casa, onde se dá uma espécie de comércio com a realidade espiritual, nós temos que levar em conta o seguinte: mediunidade é um atributo psíquico de todas as criaturas. Mediunidade é atributo psíquico de todas as criaturas. O espiritismo é um corpo de princípios morais que tem por objeto conduzir a alma, o espírito reencarnado, a uma libertação, que é conduzi-lo a uma vida melhor. Para chegar a essa estrutura que foi desenvolvida entre um encarnado, vários outros na condição de médiuns, e desencarnados, tendo à frente o espírito da verdade, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, manteve entrevistas de natureza espiritual. Ele teve a sua atenção, como houvera sido a atenção despertada de seus eventuais amigos, se participantes da sociedade parisiense ou não, não é um assunto que comporta agora, mas muitos acabaram por integrá-la. Ele teve a sua atenção, como os outros tiveram, despertada para o fenômeno das mesas que giravam, e que nada mais eram do que manifestações físicas provocadas por entidades que se associavam a médiums presentes nas correntes vibracionais onde aquele processo se desenvolvia. Podia a mesa girar rodopiando, como acontecia nos salões, nas salas melhor posicionadas em Paris. Podia essa comunicação ser desenvolvida através de batidas, podia ser desenvolvida através de escrita, usando-se mecanismos eminentemente físicos e sem uma interferência direta do médium. A mediunidade em si, por ser esse atributo, ela é algo que demanda, na doutrina espírita, algumas condições, alguns cuidados. E o principal deles é o de conhecer o que vem a ser a mediunidade. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque médiums existiram desde que há um espírito reencarnado na Terra. Exatamente porque esse intercâmbio entre os que aqui estamos e os que permanecem na realidade de onde todos somos é uma regra. É uma regra. Então, se nós voltarmos às pitonisas, aos adivinhos do mais recuado dos relatos históricos, veremos neles médiuns. Se nós tomarmos um livro como o do Clóvis Tavares, denominado Mediunidade dos Santos, veremos que muitas das criaturas
às quais a Igreja conferiu um papel de intermediárias entre os que estão na terra e aqueles que, segundo a doutrina da Igreja, estão no céu, muitos destes homens e mulheres foram efetivamente médiuns. Porém, a visão religiosa era de tal sorte. Se nós lemos as cartas de Paulo, veremos que ele tem um cuidado muito grande com as manifestações de natureza espiritual que aconteciam nos grupamentos com os quais ele se relacionava. Eram manifestações que ele tinha o cuidado de observar e de recomendar tivessem prudência, exatamente porque nós trabalhamos com uma realidade que não vemos, da qual não participamos diretamente. Indiretamente, todos os espíritos que somos temos um pé nesta realidade que é a nossa. Porém, nossos sentidos nos permitem ficar atentos ao que a experiência reencarnatória nos dá, que é essa vida de relação que nós podemos chamar com a maior tranquilidade um estado de vigília. Nós estamos o tempo todo atentos ao que nos acontece pelos sentidos do corpo. Nos momentos em que o nosso corpo permite a liberação do espírito parcialmente, que nós então denominamos momentos de sono e, eventualmente, os sonhos, o contato com a realidade de natureza espiritual é evidente, né? No dia de hoje, portanto, quando nós falamos de mediunidade, muitas pessoas colocam as manifestações de natureza mediúnica como sendo manifestações espíritas, ligadas ao espiritismo. E, a partir daí, várias expressões foram desenvolvidas. Ora, relacionando ao ambiente onde isso se dava, então a mediunidade de mesa branca, porque no salão sempre havia uma grande mesa onde os médiuns se postavam e uma toalha que revestia a mesa. Então, olha, é uma mediunidade de mesa branca, porque aquela mesa tem uma toalha e ali se desenvolve. Mas são considerações que são completamente distanciadas daquilo que efetivamente é o espiritismo. O espiritismo tem uma estrutura que é fechada em si, e esta estrutura fechada em si dá ao exercício da mediunidade uma responsabilidade fenomenal. Fenomenal. Exatamente porque os que a ela se dedicam já conseguiram compreender o que significa ter acesso a comunicações com quem não está mais vivendo a experiência encarnatória como nós presentemente nos encontramos. Então, isso traz um relevo, traz uma importância. E as comunicações, como o livro nos tem podido expressar, orientar ao longo de todas essas lições, as comunicações, elas se dão de maneira as mais amplas possíveis, né? Kardec anota em O Livro dos Médiuns que há médiuns psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, existem médiuns curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos, de efeitos físicos, intuitivos e tudo mais. E agrupa também a possibilidade de os médiuns promoverem efeitos de natureza física, era o caso das mesas que giravam, em que os médiuns não tinham noção de que produziam aqueles fenômenos, mas também usar, e é aí que o seu estudo
busca tirar o maior proveito, os chamados efeitos inteligentes. Então, o Livro dos Espíritos, na sua primeira versão, na sua segunda versão, as lições do Livro dos Médiuns, na sua primeira versão, na sua versão definitiva, de um Evangelho segundo o Espiritismo e por aí afora, porque até na Gênese aparecem textos, quando não um capítulo inteiro produzido por um amigo espiritual, eles demonstram essa sintonia num exercício de mediunidade com efeito inteligente. Inteligente. Então, é preciso levar em conta justamente a visão que a doutrina tem sobre o exercício da mediunidade. Vocês podem estar me perguntando por que é que eu estou fazendo todo esse apanhado, porque nós vamos ver hoje, no exame do capítulo, manifestações mediúnicas. Entretanto, não são manifestações mediúnicas espíritas. Não são manifestações mediúnicas espíritas. Aliás, o espiritismo deu à mediunidade um status de relevo, de importância, de preocupação, justamente porque permite o conhecimento da verdade que de Jesus para cá tem sido anunciada, a da nossa própria natureza. A da nossa própria natureza. Então, se eu tenho uma informação assim, e participo de um grupamento mediúnico que observa critérios que são próprios do que o Espiritismo estabelece, nós vamos encontrar, evidentemente, inúmeros recados que nos servem, inúmeros alertas que nos instruem, tá? A gente vai hoje se deparar dentro daquela linha que é o final da obra. Foi a visita ao museu, onde ninguém imaginava nada e estavam ali manifestações ligadas a espíritos que, livres da matéria, ainda não haviam se libertado de objetos que, durante a reencarnação, utilizaram. Estavam livres, ou não. Lembre-se do caso da moça do espelho. Estava livre, pelo contrário, já estava desencarnada há tanto tempo, mas ainda ao lado do espelho aguardava o retorno daquele que lhe havia prometido o casamento e que não estivera, não cumprira o prometido. E todo mundo que se aproximava coletava a influência dela, sofria a influência dela. Quanto tempo tem? O livro é do século XX e o episódio envolvia o século XVIII. Então, são pelo menos, mais de 150, 200 anos, quase, de vinculação. Então, percebam como é, para o Espiritismo, o exercício da mediunidade é algo muito sério, porque, através deste exercício, nós podemos ter acesso, por exemplo, ao livro que estamos estudando. É só a seriedade de um trabalho mediúnico como desenvolvido pelo Chico Xavier que permite que nós tenhamos acesso a uma obra como Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrita por um espírito extremamente diligente, que se apresentou com o nome de André Luiz, e que, ocultando-se, traz para todos nós ensinamentos de uma grandeza fenomenal. Eu tenho certeza que, a essa altura, capítulo 27, todos nós já estamos com um pontinho de saudade do Aulus, porque já o Aulus seguirá as suas atividades. Já começou a despedida no último capítulo. Olha, tem mais coisas, né? Vocês vieram para esse curso, nós fizemos, não é o melhor curso possível, ou é o melhor curso desejável, mas foi o possível. E ele aproveita, então, esse episódio de hoje, do nosso estudo de hoje, para dar uma lição de
como a mediunidade não deve ser exercida. O risco que esse contato com a realidade espiritual traz para o médium que não se precavém, que não se precata em função daquilo que vai realizar. Existe o amparo espiritual naquele ambiente? Existe. E a gente vai identificar até quem está ali. Porém, é um amparo não ouvido. Ele está presente. O espírito que tenta e não consegue dar um rumo às tarefas que são desenvolvidas ali, ele confessa que malha em ferro frio. Porém, a responsabilidade, e é isto que o Espiritismo nos ensina, é sempre individual, é sempre de cada um de nós. Nós somos os responsáveis pelos equívocos que cometemos, pelos desvios que praticamos. Deus estabelece leis. Através da sua providência, nos dá companheiros assim, mas nós detemos mais ou menos um arbítrio que imaginamos livre, e não é tão livre assim, para adotar as práticas que acharmos mais adequadas. Então, toda essa preparação foi justamente para mostrar aquilo que é o capítulo que nós analisaremos, que é o exercício de uma atividade desviada, transviada. Em O Livro dos Médiuns, há inúmeros tópicos que interessam para esse estudo. Eu vou agora enunciar apenas 2 deles, mas até o final do nosso encontro eu vou voltar a outros que têm relevância. E o primeiro que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é aquele que está no item 304. O Livro dos Médiuns é apresentado por itens. O 304 nos fala a respeito do seguinte: como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria em que também quisessem explorar os espíritos. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito? Sobretudo, quando a honorabilidade os colocasse acima de qualquer suspeita? E aí, no item 306, o outro tópico que nos interessa para começar. Médios interesseiros não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas
da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional que inútil fora insistir mais sobre este ponto. Então, acho que essas duas referências, 304 e 306 de O Livro dos Médiuns, nos ajudam, então, a nos aproximar do capítulo. Diz que eu vou voltar e volto no Livro dos Médiuns mais à frente, né? Como eles haviam saído do museu, já era noite, e eles, então, entraram numa estreita sala em que havia um círculo de pessoas em oração. Percebeu André Luiz rapidamente que várias entidades estavam ali no meio dos encarnados. Porém, as condições que elas apresentaram, ele coloca a adjetivação lamentáveis. Lamentáveis. Ele afunda um pouco mais essa observação, diz, olha, para mim, elas pareciam inferiores aos homens e mulheres que participavam da reunião. Quer dizer, veja, era um grupamento em oração, porém, não era algo útil estar ali, porque encarnados e desencarnados estavam como que envolvidos por um tipo de interesse que efetivamente não condiz com o que a gente pode chamar prática espírita. É muito importante mesmo que a gente sempre coloque os pingos nos is, porque as pessoas, na maioria das vezes, desinformadas, desinteressadas, acabam colocando toda a farinha dentro de um mesmo saco. Ah, eu tive numa reunião espírita. Cuidado. Será que foi? Onde ela se deu? Qual era o propósito? Que tipo de participação era exigida de quem estava? E nós vamos perceber que não. Nem toda reunião é espírita. Eu havia antecipado. O grupo tinha um protetor, um acompanhante qualificado? Tinha. André Luiz identifica com o nome de Cássio, um guardião simpático e amigo. E Aulus se aproxima dele e eles percebem, pela maneira como o Cássio se porta, que ele era alguém que tinha superioridade moral. Porém, era um solitário espiritual. Essa expressão, né, solidão espiritual, utilizada por André Luiz, dá ideia da tarefa que espíritos abnegados trazem para si. Estava num ambiente repleto de entidades e também de encarnados. Porém, o Cássio era alguém sozinho, né? A Assembleia não lhe percebia a presença e também não lhe acolhia os pensamentos, mas ele estava ali, ao lado daquele grupamento, para nos deixar evidenciado que a espiritualidade superior, dotada de recursos não angelicais, porque recursos angelicais não têm necessidade de estar no mundo de expiações e provas. Não é necessário isso, né? São espíritos mais avançados, mas não são anjos. Não estão numa condição evolutiva que os faria intérpretes da vontade de Deus, porque é esta a leitura que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Não é isso. São irmãos mais velhos, gente que está ali tentando provocar o despertar dos outros, mas que não tem como. A gente vai ver pelo capítulo que é muito difícil despertar espíritos encarnados ou não, que vibram nessa faixa em que nós
iremos constatar? Não dá para ter o que fazer. E o Aulus vai ser categórico nesse posicionamento. É acompanhar. Ele se aproxima do Cássio e pergunta, e daí? Né? Como é que as coisas andam? E ele diz, olha, por enquanto, nenhum progresso. Nenhum progresso. E olha que eu tenho feito apelo à renovação, hein? Tenho colocado o Quintino, que a gente descobre, então, é o elemento com qualidades mediúnicas aptas a permitir comunicações, temos sitiado o Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance. Nós mobilizamos livros, impressos, conversações de procedência respeitável, mas tudo isso é em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume, sustentando um agrupamento dessa natureza. Vejam, para quem imagina que ambientes onde vão acontecer situações como a que nós veremos, não há um espírito diligente velando, a decepção é total, porque os espíritos estão ali zelando e velando. Agora, os que participam da atividade não estão interessados nisso. Quer dizer, você bate instruindo, mas não há ressonância por parte daquele que é acionado. Então, veja, o livro não produz efeito, os impressos, mensagens, coisas semelhantes não produzem efeito, a conversa de alguém, a própria inspiração que ele oferecia ao dirigente do grupo, ao médium, porque não há um dirigente, há um médium ali dando passividade para entidades que nós veremos, duas delas são menos elevadas do que os encarnados que ali se encontram. Podemos chamar isso de espiritismo? A resposta é um sonoro não. Não. Ah, mas tem manifestação de espírito. Isso não significa espiritismo. Espiritismo é um corpo doutrinário com um propósito muito claro. Muito claro. Isso é mediunismo. Então você tem a manifestação mediúnica, como sempre tivemos. As pitonisas eram? Opa, com certeza. Grandes médiums que permitiam manifestassem entidades espirituais. Os profetas eram grandes médiums, mas que davam permissão e passividade a entidades que, por exemplo, recomendavam fossem decepados os inimigos, fossem mortos aqueles que estavam contrários aos interesses que eles difundiam. Olha, eu ouço a mensagem do alto. Sim, mas que alto você está ouvindo? Às vezes é o alto da banqueta, né? Você traz aquilo e não tinha condições de avaliar. Depois de Jesus, essa condição de avaliar fica evidente. E do espírito e da verdade depois é flagrante. Então a gente tem que separar. Tem, desde sempre. É espírita? Não. Primeiro que o espiritismo é 1857 para cá. E nem toda manifestação mediúnica observa os parâmetros que a doutrina espírita traz, inclusive alertando contra os interesseiros, contra aqueles que agem sem pensar na gravidade do que estão fazendo. Aulus reconforta o amigo, né, porque sabe que é uma tarefa difícil, mas, ao mesmo tempo, pede que Hilário e André Luiz observem o ambiente. E o André Luiz, na descrição de ambiente, é sempre muito preciso, né? Porque ele vem e diz: tem o recinto estava revestido de fluidos desagradáveis e densos. E dois médiums estavam dando passividade a uma série de companheiros do nosso plano e que
eu tive a impressão, eram mais ou menos como escravos do grupo. Escravos. Eles eram assalariados para serviços menos edificantes. Entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes e metediças. Então, dando papel, acompanhando, quer dizer, aquele enxame de gente dentro de um ambiente extremamente desagradável e que tinha comunicações de natureza mediúnica, né? A regra ali, diz ele, era a psicofonia, né? Os sensitivos, então, não é só um, há outras pessoas no ambiente permitindo a passividade, ou um, que é o diretor do trabalho, o dono do esquema ali, era aquele que o nosso amigo zelador do grupo trabalhava para ver se conseguia mudar, mas não conseguia, não tinha a menor condição de alterar. E ele então percebe, né, que os médiuns se alimentavam das emanações provenientes dessas entidades. Então, há mesmo uma troca, a sintonia é isso. O médium também não está afim de mais nada que não seja esse tipo de coisa, né? O primeiro dos comunicantes vai aparecer. Ele é identificado pelo nome de Raimundo. O segundo, que nós conheceremos, se identifica ou é identificado pelo nome de Teotônio. E tanto Raimundo quanto Teotônio são espíritos submetidos a uma saraivada de colocações que a gente para, pensa e tem muito para refletir, né? Aparece a primeira comunicação que André Luiz observa e alguém diz para o Raimundo aquilo que parece ser a regra. Tenho necessidade do dinheiro que está sendo acumulado no Instituto e eu sou uma credora prejudicada. O que você me diz de semelhante demora? Bom, o que o espírito vai dizer? Olha, fica tranquila, nós vamos trabalhar em seu benefício, mas a solução é urgente. Você deve ajudar-me com ação mais rápida, mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave de lá o meu processo. Você quer o endereço das pessoas que a gente precisa influenciar? Não, não, eu sei onde moram. Olha, Raimundo, eu estou vendo você muito distraído. Você não se interessou por meu caso com a presteza que eu imaginava que você se interessasse. E o espírito ainda se justifica. Não é bem assim, eu tenho feito o que posso. Olha o nível da conversação. Olha o nível da preocupação. Você precisa liberar um recurso preso num determinado ambiente, um processo administrativo, seja lá o que for, e você vai à entidade pedir que ela faça essa liberação. Você não fez o pedido? Não tem um trâmite? Não há uma estrutura burocrática? Não, mas o meu caso precisa sair primeiro. Olha, você não está trabalhando direito. Você precisa ir lá. Vai na casa do diretor, vai no ambiente. Tá bom, eu vou fazer, mas o que eu estou fazendo não dá. Isso é o que eu vou fazer. É, porque eu tenho pressa. O caso que envolve o Teotônio, então, é impressionante, porque o outro que o interroga diz: até quando me cabe aguardar? Vai para 4 meses que espero pela decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. E até hoje ele não veio. Você não conseguiria liquidar o problema? Aí, o que você quer que eu faça? Sei que o gerente da firma é contra. Ajude-me, inclinando-me a simpatizar-se pela boa solução do meu caso. Olha, o gerente é contra. Se o gerente é o responsável pela contratação, a gente já sabe que não vai ser chamado, são 4 meses.
Não, mas a entidade tem que ir lá resolver isso. E a entidade se explica. Ela se explica. Vejam vocês, prestem atenção. Isto é espiritismo? Não, não é. Não é. Ah, mas tem manifestação de espírito? Com certeza tem. Com certeza tem. Mas não é espiritismo. Porque a preocupação do espiritismo não é com a comunicação mediúnica. Não é. Os próprios espíritas, às vezes, têm dificuldade de trabalhar isso. O espiritismo é uma doutrina que nos busca fazer melhores, entendendo o que somos e mudando a nossa maneira de agir. Agora, como é que eu posso dizer que é uma atividade espírita em que eu vou até a entidade pedir solução de um problema que é meu, de uma questão que me envolve? Vamos lá? Porque tem mais. Meu amigo, diz uma outra senhora, agora de volta ao Raimundo, conto com seu valioso concurso. Sou mãe. Não me conformo em ver a minha filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se. Nossa posição em casa é das mais alarmantes. Meu marido não suporta o homem que nos persegue. E a menina revoltada tem sido para nós um tormento. Você não pode afastar esse abutre? E aí, o Raimundo responde subserviente, né? Percebam vocês que tipo de coisa acontece num grupamento assim. É espírita. Espero eu, de coração, que não seja nem no nome. É possível que hajam casas espíritas com esse tipo de encaminhamento? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. A gente não pode confundir movimento espírita com doutrina espírita. O movimento é feito pelos espíritos que estamos aqui. A doutrina foi trabalhada por Allan Kardec, o espírito da verdade e todos aqueles que ele trouxe para ajudá-lo na tarefa. Então vejam como é bem diferente a coisa. Doutrina espírita está onde? Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelhos, Céu e Inferno, a Gênese e outras tantas obras, num total de 27. Esta é a doutrina espírita. Aí está a base, né? Contribuições para ela vieram e continuam a vir, muitas relevantíssimas. Relevantíssimas. Entretanto, o objetivo da doutrina espírita não é a prática mediúnica. A prática mediúnica serviu para descobrir que a realidade da vida prossegue. E esse propósito, que é o que nos leva a integrar um grupo eventualmente, é o de observar como estaríamos se a nossa desencarnação se desse hoje. Porque nós encontramos nesses grupamentos companheiros, relatos os mais diversos. A gente tem acompanhado isso aqui. Chegamos ao capítulo 27 e percorremos reuniões mediúnicas de todos os tipos. E vimos manifestações espirituais em ambientes que não os das reuniões mediúnicas. Então, nós tivemos condições de perceber até agora, tenho quase que absoluta certeza, que o exercício da mediunidade é mesmo aquele atributo que o homem possui do ponto de vista psíquico, sem enrosco maior. Agora, o que é feito com isso? Bom, em termos espíritas, tem um sentido. Quintino, que é o dirigente, toma a palavra, pede uma prece para que houvesse um fortalecimento do grupo, inclusive com a ajuda dos desencarnados, para prestar os serviços que eram solicitados. E aí, André Luiz diz, olha, a coisa continuou solta, porque continuaram a ter as mesmas colocações. E aí, o que acontece quando a gente constata isso? Em aflitivas circunstâncias, diz ele, eu vi obsidiados e entidades endurecidas através de tremendos conflitos. Contudo,
Em nenhum lugar senti tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Essa é uma das razões pela qual as visões religiosas, no meu modo de ver, insistem tanto em manter um rebanho sob o cuidado de alguém, porque com isso se dissemina o menor esforço. Do ponto de vista espírita, nós vamos aprender que o esforço é individual e permanente. Do ponto de vista das visões religiosas, em geral, basta acreditar naquilo que o condutor nos oferece. E tendo a observância de certas condutas, nós nos habilitaremos a, depois da nossa morte, a receber em pagamento a nossa dedicação a esse tipo de situação. Veja, a visão é completamente diferente. A visão espírita é completamente diferente. Nós temos que lutar para ser melhores, todos os dias, vendo as nossas falhas, os nossos equívocos, e não deixando para depois a correção. Quando nos for possível, temos mesmo que corrigir. Agora, imagina eu entender que cabe aos espíritos resolver o que diz respeito a mim. Então, eu tenho uma prova para fazer, vou a uma casa espírita, entre aspas, e olha, você tem que me ajudar lá a passar amanhã, né? Dá um jeito de ir na casa do professor e saber as questões para resolver para mim. Olha, eu preciso do emprego, dá um jeito de procurar o emprego para mim e fazer bater lá na minha porta. Olha, estão precisando de você para trabalhar. Veja, essa é a cultura do menor esforço. Ninguém pode imaginar que uma entidade espiritual que tenha alguma elevação, alguma, vá se prestar a esse tipo de coisa. Não vai se prestar. Não tem porquê. O ponto central que ali está, me parece, vem agora, quando o André Luiz sintetiza através de cinco perguntas, perdão, aquilo que a gente tem que parar e refletir. Primeira delas, aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? É a primeira dúvida que ele tem. Será que o cara pediria isso para um encarnado? Por que veio aqui pedir para um desencarnado? Nós não gostamos do namorado da minha filha, você precisa afastar ele de lá. Olha, o meu processo está demorando para sair o pagamento, você precisa ir lá na repartição. Olha, eu quero um emprego. Será que a gente pediria isso para alguém encarnado? Que tipo de confiança nós teríamos que ter na pessoa para um pedido desse? Segunda pergunta. Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Então, primeiro, coragem para pedir. Segundo, aquilo não é um ultraje. Não está, de alguma forma, afrontando, porque o camarada para o trabalho, ó, gente, vamos pedir oração, vamos concentrar um pouco mais para que os espíritos possam atender aquilo que nós estamos pedindo. Terceiro, não dispunham, acaso, de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos, as mãos e os pés no aprendizado enobrecedor? O que essa gente está fazendo encarnada? Tem o corpo com que propósito? Mas que faziam da fé? E a última questão: seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar
e mover na gleba do mundo? Veja, essas 5 questões, vocês sabem quem captou, né? Porque André Luiz está pensando, e ele sempre mostra para nós que se esquece que quem está do lado, do ponto de vista espiritual, numa condição melhor, capta, como ele várias vezes captou, né? E Aulus rapidamente faz questão de dizer que a coisa é bem diferente do que ele está estruturando no pensamento dele. Começa com um esclarecimento muito bem objetivo. Olha, eu estou fazendo com vocês um curso rápido. É muito pouco tempo. Agora, eu não podia deixar de trazer vocês para ver essa região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, eles constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. A palavra é templo, ignorância viciosa. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Mas ninguém conhece se não estuda. Ninguém conhece se não se interessa. Ir a um lugar, tomar assento, levantar-se dele, ir embora, sem ter se inteirado de tudo aquilo, sem ter conhecido, é uma atitude que nós repetimos há milênios. E isso não nos conduziu a nada. A prova disso é que estamos reencarnados na Terra ainda. Se já tivéssemos logrado avançar, a Terra seria para nós um mundo de lembrança. Mas não, é um mundo ao qual a gente se sente vinculado. Muitos se sentem demasiadamente apegados a ele. Vimos isso na lição precedente. Então, o sujeito está na realidade espiritual, avançou? Nada. Absolutamente nada. É alguém que, ensina o Aulus, vive na ignorância viciosa. Abusam da oração, tanto quanto menoscabam, menosprezam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porque espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Olha que informação! É dizer, sem nos mexermos, nós não vamos a lugar algum. Meu reino não é daqui. Mas o cara difunde que o reino não só é daqui, como vai voltar. Jesus vai voltar para resolver aqueles que ele considerar eleitos, etc, etc, etc. Todas bobagens, nós já ouvimos, muitas vezes até difundimos, e talvez no íntimo até aguardemos. Então, é uma questão de mudar a maneira de ver. Todas as perguntas do André Luiz são procedentes. Porém, o Aulus diz, presta atenção. Nós estamos diante de pessoas que não vão mudar. Não vão mudar. Porque elas são pessoas que não pensam em melhorar-se. Elas querem facilidades. E se o espírito se dispõe a atendê-las, eu vou renovar toda semana. Venho aqui sempre para fazer o mesmo pedido, até que eu me canse, porque eu não sou atendido. Aí ele pergunta pela 6ª vez, né? A 6ª pergunta. Eles vão prosseguir assim indefinidamente? Indefinidamente. André, a sua dúvida está fora de propósito. Você já tem bastante experiência para saber que quem cumpre as tarefas em nome da justiça divina é o seu ministro, representado por 3 letrinhas, que todo mundo faz questão de não ter. D-O-R. Dor. Dor.
vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente vai encontrar dor na retaguarda. Então, ou você se sacrifica, se modifica, ou a dor vai te visitar aos passos para que você desperte. Tem a chance de vencer, mas não quer. Não quer. O espírito, diz ele, pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Quer dizer, comete um delito. Está tentando contra ele próprio. Contudo, lá vem um dia a tormenta, que vai compeli-lo a agitar-se, a mover-se, para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. Olha que lição! É para a gente pegar uma coisa dessa, parar e pensar. É que eu disse, o Aulus vai deixar muita saudade, porque ele tem um poder de síntese que é fenomenal. Numa única fala, ele consegue enquadrar comportamentos como os que nós ouvimos agora há pouco, relatados por André Luiz, como sendo fruto de uma opção que o espírito tem, mas que não vai livrá-lo de ter que fazer o próprio progresso. Ninguém vai ficar sem progredir. E de tanto sofrer, vai despertar para a necessidade de melhorar-se. Nasceu, mas não podia melhorar de outra forma? Claro que sim. Claro que sim. É evidente que sim. Agora, não é da nossa natureza evolutiva ainda. O patamar que nós estamos é o patamar do aguardar ser ajudado. Então, o sujeito pede para que alguém faça por ele. Se esse alguém é o espírito, se é o médium, se é o dirigente religioso, não sei, ele pede que alguém faça. Eu quero continuar do mesmo jeito e sem os problemas que o caminho me traz. Então, a gente viu agora há pouco 3 situações assim. Alguém que dependia de determinada soma, determinado valor, mas que a burocracia não liberava. Outro alguém que tinha uma filha envolvida numa relação que ela não aceitava, a família não aceitava e não tinha como confrontar. A opção é da pessoa. A outra gostaria de ver o emprego ser ofertado, mesmo de antemão sabendo que quem era o responsável pela contratação não tinha o interesse nela. Então, percebam, as situações estão postas, são dificuldades do percurso semeadas por nós. E o que a gente tem que fazer? Pedir para que saiam da frente? Pedir a alguém da espiritualidade que remova? É muita infantilidade. É muita infantilidade espiritual. Se o emprego A não dá certo, eu tenho que procurar o B. Se minha filha está envolvida com alguém, o que eu tenho que fazer é procurar conhecer mais a pessoa, influenciá-la de maneira a que se mostre quem efetivamente é. Eu não tenho plano B. É uma opção dela. Não posso sair, tira ele da vida dela. Bobagem. Se o recurso não sai e eu já fiz aquilo que poderia fazer, eu tenho que me conformar. Porque muitas vezes isso representa apenas e tão somente a volta de recursos que sonegamos em outras épocas, quando detínhamos condições melhores. Então, veja, tudo tem uma lógica. E o nosso comportamento é o da aceitação e do trabalho para reverter, mas não pedir a outro. E a casa espírita, olha, resolve lá, faz abrir a porta para... Amigo, por favor. O Hilário, então, faz uma pergunta agora que é bastante interessante, né? Aliás, ele apresenta 2 perguntas
muito interessantes, que têm a ver com a chave do que eu tenho logo desde o começo do nosso estudo hoje, venho batendo, né? Por que é que essa gente se entrega a uma prática de menor esforço? Nós não temos tantas lições de aprimoramento espiritual em relação à mediunidade, em relação ao espiritismo. Por que que tem esse desequilíbrio? Aulus diz: Hilário, eu acho bom que você se recorde do seguinte: nós não estamos diante da doutrina dos espíritos. Nós estamos presenciando fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas da nossa piedade. E não podemos ignorar que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Onde houver uma manifestação religiosa, ali há uma intervenção de natureza espiritual. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física e que não estão vendo mais nada, meu amigo, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores demanda boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Então, você vai se dirigir ao doutor Bezerra de Menezes para pedir que ele afaste o namorado da sua filha, a namorada do seu filho? Você vai pedir ao espírito André Luiz que dê uma socorridinha naquele financiamento que não consegue sair, naquele reembolso que está lá travado? Vai se dirigir a Emmanuel para pedir que Emmanuel faça por nós aquilo que nos compete fazer? Veja, doutrina espírita, com seriedade, tem uma característica: manifestação mediúnica está aqui desde que nós estamos, desde que o primeiro espírito reencarnou aqui, ou deu início, em sendo o mundo primitivo, à sua jornada ao lado de outros companheiros. Sabemos que a morte, olha ele insistindo de novo na mesma lição, não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. O homem vulgar sente-se mais à solta junto com a entidade que lisonjeia sua paixão, estimula os seus apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutivos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Então, puxa, eu quero trabalhar na realidade espiritual ao lado de uma entidade como Aulus. Quais são suas intenções? Como é que você prepara a sua desencarnação? Preocupado com as coisas do dia a dia, no empréstimo, na filha, no... Olha, cuidado. Cuidado, porque esse tipo de preocupação visita a nossa jornada porque tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. E a gente tem que analisar, ter maturidade para entender. E trabalhar por superar. O Hilário não se dá por vencido, né? Porque ele apresenta mais duas perguntas. Mas isso aí não é um abuso do homem encarnado? Não é um crime parasitar desencarnados de condição inferior? E o Hilário, o Aulus responde: bom, mas eu não tenho dúvida disso. E esse delito vai ficar impune? Olha a preocupação sempre nossa, né?
vê a conduta equivocada de outro e já se preocupa com a consequência. A resposta dele é extremamente recheada de bom humor, né? Não se preocupa demasiado, não. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo, mas é no espaço e no tempo. E não se esqueça que a verdadeira caridade é bem-vinda sempre, a qualquer título. Agora, como o abuso pode ser deliberado, pode ter certeza que vai haver algum tipo de consequência. Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam essa obra infeliz, seguem-lhes os passos. São aprendizes ao encalço de mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem o dirigente deste grupo e os médiuns que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram. A lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente, mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto do Parentesco Terrestre, na condição de pai e filho, acertando conta e recompondo atitudes, vão conseguir equilibrar o débito em que se emaranharam. André Luiz diz que aquilo é para ele, né, e para o Hilário, algo assim fenomenal. Que resposta! Que resposta! Cada serviço nobre, concluiu Aulus, recebe o salário que lhe diz respeito. Agora, cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Diante disso, a saída é fazer o que o Aulus fez. Vamos embora, né? Não temos que ficar aqui. Por quê? Porque simplesmente nós estamos observando uma manifestação de natureza mediúnica, mas ela não vai trazer outra coisa para vocês a não ser o aprendizado de que se dá também nessas circunstâncias. Em O Livro dos Médiuns, há um tópico que está no item 311 e que nos diz o seguinte: postas de parte considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto a gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso, mas é preciso convir, pelos motivos que expusemos, e aí a gente tem que ler tudo o que veio antes, né? Em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos do que entre os médiuns que, considerando uma graça a faculdade mediúnica, não a utilizam senão para prestar serviço. O grau de confiança ou desconfiança que se deve dispensar a um médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium, que com um fim
eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com um médium especulador, com aquele que premeditadamente faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem os espíritos condenar, absolver e até auxiliar. Eles julgam mais a intenção que o fato material. Eu queria chegar nesse ponto para encerrar, porque não há um, uma condenação para que o exercício da mediunidade acarrete o socorro em favor daqueles que a ela se dedicam. Muitas vezes são pessoas desprovidas de condições materiais mesmo, e dar-lhes o amparo, abrigo, fornecer-lhes a alimentação, um meio de poder desenvolver, isso não constitui nenhum tipo de condenação a priori. Ele diz, os próprios espíritos vão observar a situação e vão entender. Muitas vezes vão dizer, como disseram, que seria descaridade não ajudar, porque aquela pessoa estaria impedida de cumprir com uma tarefa para a qual ela se dedica e tão bem. Não significa que a mediunidade deva ser remunerada, por favor. Porém, na hipótese de ser o médium auxiliado, nós não podemos ver nisso um desprestígio do exercício daquela atividade. É muito importante saber separar o joio do trigo, o joio do trigo. Mas para isso, Jesus recomenda na parábola, tem que deixar que ambos cresçam. Porque do contrário, você arranca e muitas vezes perde o trigo. Deixa que ambos cresçam. Na época da colheita, a gente vai identificar o que é uma e o que é outra. E aí fica fácil. O joio você arranca, ata em grandes blocos e põe fogo, depois de seco. O trigo, você tem todos os benefícios dele decorrentes. Então, essa questão é para que a gente veja como as coisas podem chegar, sem que isso seja um motivo de desprestigiar. Então, há médiuns que eventualmente precisam se deslocar e recebem para esse deslocamento. Deveriam pôr do próprio bolso para atender? Acho que não. Que chegam a um lugar onde são recebidos e desfrutam de uma acomodação decente. Há demérito nisso? De jeito algum. De jeito algum. Eu não posso exigir que o sujeito saia de onde ele vem, venha de onde ele está, venha até mim, desenvolva, faça a tarefa. Não, não, não. A questão está no tipo de atividade a que ele se presta. Nós vimos claramente que o exercício da mediunidade era real, naquele ambiente não havia ninguém fajutando o intercâmbio mediúnico, mesmo. Havia prece, olha que coisa mais sem graça. Oração, vibração. Para quê? O sujeito pedir para alguém fazer algo que é apenas e tão somente dele. A ignorância que é mantida em relação aos fatos espirituais. É isto que Jesus veio corrigir. Veio corrigir. E mais, demonstrou. Demonstrou. O Espiritismo é na mesma linha. A mesma linha. Espíritas, amai-vos, porque não tem outra forma. Agora, instruí-vos, porque é o conhecimento que nos liberta, inclusive de práticas tão equivocadas assim. Oxalá elas não sejam a regra. Não sejam a regra. Em casas espíritas, não podem ser mesmo.
Em outros ambientes, a gente não tem muito o que falar, até porque, onde houver um espírito reencarnado, certamente haverá um desencarnado zelando, ainda que seja para que ele seja melhor. Se ele vai querer ser ou não, é uma opção individual. Que capítulo interessante, né? Curto, eu precisei trazer outras considerações, mas que dá para a gente um material muito bom para refletir. Nosso livro está se aproximando do final. Faltam poucos encontros para que a gente possa encerrar a sua análise e tenho certeza ter aprendido bastante a respeito do que é a mediunidade e de como ela pode ser útil dentro dos propósitos espíritas. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.